Oi, 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 oi. vamos enviar a live. Tá um pouco de chiado, pra ti também tá? Na verdade, o teu microfone tá batendo aí na tua roupa e tá dando contraste pra mim. Que pra mim tá um chiado direto. Ó, Não, tenta tirar um microfone, fica só com o do áudio. Oi pra todo mundo que tá entrando agora. Mais uma live iniciando, com muito conteúdo pra vocês. E hoje a gente vai falar sobre erros, 7 erros que muita gente comete quando começa um processo de emagrecimento. Gente, vocês estão ouvindo bem? Tá tendo algum problema com o áudio? Estão vendo a gente? Tá travando, não tá? Eu preciso que vocês comentem aqui pra gente saber, né? Um direcionamento. Áudio ok? Tudo certo? tem um barulhinho. O barulhinho é da Patrine. Ela encosta o microfone Será que eu na tiro o fone roupa. então? Mas se Não, ficar aqui é embaixo. importante deixar, né? Deixa o microfone perto de ti. Diminuiu o barulho? É, eu tô segurando aqui agora pra não bater, então não tem nada batendo mais aqui, o que será? É, o meu também não tá batendo. Tá todo mundo certo agora? Tudo diminuiu? Então tá. Então permanecemos assim. É. Ok. Gente, então como eu falei, hoje a live é exclusivamente sobre erros. Erros que as pessoas cometem e muitas vezes nem se dão conta que estão cometendo, tá? É uma live bem importante, rica de conteúdos, que vocês vão muitas vezes, assim, cair o queixo, né? De erros que, nossa, eu não acredito que eu estou cometendo isso, fazia tudo errado, meu Deus. Então, vocês acham que vocês já erraram em alguma parte da reeducação alimentar de vocês? Comenta aqui embaixo pra gente, por favor. É muito comum, né? Sei lá, às vezes vocês viram em algum lugar, começaram a fazer quando na verdade não era daquele jeito. Já ocorreu isso com vocês? O primeiro erro que eu vou comentar aqui, que as pessoas cometem muito quando começam no processo de emagrecimento, é restringir os alimentos, né? Achando que é o correto para emagrecer. Então, esse é um erro muito comum de quem começa um processo de emagrecimento, que é restringir tudo. Começa a cortar tudo da alimentação, quando na verdade você não pode cortar nada, tá certo? A única coisa que corta aí é a faca. O restante você não pode cortar nenhum alimento da sua alimentação, a não ser os alimentos, claro, né? Frituras, industrializados, esses alimentos que não vão te beneficiar no teu processo de emagrecimento. Agora, os alimentos que é do nosso convívio,
a gente não deve cortar, é muito pelo contrário, a gente deve fazer com que eles participem da nossa rotina alimentar de maneira saudável, certo? Então tem que ter esse equilíbrio, esse bom senso de só saber incluir nos momentos certos, tá bem? Alguém de vocês aqui, pelo que eu vi, já comentou, né? A Jaque botou, eu tirei todos os carboidratos. Esse é um erro bem comum de muita gente, né? E a Patrícia vai poder complementar um pouquinho agora. Isso. Então, um erro muito comum que as pessoas fazem quando pensam em começar o processo de emagrecimento é achar que fazer low carb é cortar esses tipos de alimentos, como arroz, macarrão, batatas, pão. E ao contrário, né, disso, se entupir de alimentos gordurosos, sejam alimentos saudáveis, né, ou industrializados. A low carb, ela tá longe de ser isso, de apenas de cortar os carboidratos, cortar frutas. Low carb não é isso. Então, assim, na low carb tem um consumo desses alimentos, só que em quantidades diminuídas, certo? Então eu quero saber aqui quem já fez low carb, quem já cortou, a Jaque já disse que cortou os carboidratos, né? Quem mais já fez isso aqui, gente? Conta aí. Na verdade, ela fez uma no carb, né? Ela É. tirou os carboidratos. Porque low carb Aham. é você continuar consumindo carboidratos, só que de uma maneira adequada para o teu emagrecimento. Agora, quem faz uma Sim. no carb é retirar tudo mesmo, tá? Porque viu na internet e tal. A Joyce Uhum. colocou aí, Patrine. Isso. Eu já tirei os carboidratos, perdi peso, mas depois ganhei tudo de volta. E é isso que acontece, né? Como a Bruna falou ali, não é para restringir alimentos, não é para cortar, né, gente? Então, falando da low carb, né, quando a gente vai calcular, então assim, esses alimentos eles vão estar presentes, só que na porcentagem que a gente divide ali no plano alimentar, um pouquinho menos. Então, Isso. até porque os carboidratos, ele tem a função no nosso organismo, né? Eles são responsáveis por fornecer energia para o nosso corpo. Então, às vezes as pessoas cortam esses alimentos, começam a ter fraqueza, né? Falta de energia para levantar da cama, para fazer atividades. Por quê? Não está consumindo os carboidratos. E não é algo que a gente consiga viver por muito tempo, né? Essa restrição. Ah, eu não vou comer mais pão, eu não vou comer mais frutas, e assim por diante, né? De maneira geral nos alimentos. E ocorre isso aí que a Joyce comentou, ela reganhou o peso, porque não foi algo duradouro. É algo que a gente já comentou em outras lives, né? Não foi algo que tu criou um estilo de vida. Não, foi algo momentâneo. E a dieta, conforme a gente já comentou, dieta não pode ter um prazo de validade. Essa dieta tem que ser eterna, uma dieta que você consiga levar para a sua vida, que você crie esse hábito, que seja algo da tua rotina, tá certo? Mais alguém aqui já passou por esse processo de fazer uma no carb, ao contrário de uma low carb? Alguém já passou por isso? De retirar os carboidratos da alimentação, emagrecer, reganhar o peso e ficar assim? Mais alguém já aconteceu isso? E muitas vezes até é legal comentar, ah, comecei uma low carb, mas comecei de maneira errada. E começa a comer salame, começa a comer um monte de coisa gordurosa, achando que está em low carb. Já vi gente falando, estou em low carb, e tá lá comendo torrada, tá lá comendo bolacha, água e sal, né? Tá lá comendo salame, porque o salame é low carb, tá? Mas é rico em gordura. Rico em gordura que te faz mal, te prejudica. Mas é low carb na cabeça da pessoa, né? Então esse é um erro muito comum que você comete ao falar que você está numa dieta low carb, quando você, na verdade, não está. E agora eu quero saber, ó, mais uma outra pessoa que botou. Eu emagreci, ganhei peso novamente e agora não estou conseguindo perder peso. Aí entra o platô, né? Peso estabilizando a balança. A gente já comentou em outras lives que pode ser por N motivos.
a alteração da tireoide, né? Alterações de exames bioquímicos, né? De modo geral, não só da tireoide, tá? Você pode estar com uma restrição de alimentos por muito tempo. Às vezes você nem percebe que está comendo pouco. Você acha que está comendo muito, mas na verdade não está. Isso é muito comum de ocorrer e por isso o peso estabiliza. Faz poucas refeições ao longo do dia, também é um dos motivos que o peso estabiliza. Não está praticando atividade física, é um dos grandes motivos também. Não está dormindo corretamente, também ocorre isso. Então, não está tomando água, não está consumindo a quantidade ideal de fibras. Então, nossa, são N fatores. É um conjunto, é um compilado de fatorzinhos que um vai puxando ao outro, tá? Então, esse é importante estar avaliando, tá bom, Jaque? A Jaque comentou. É. Ok, agora eu quero perguntar para vocês. Um outro erro, eu quero ver se alguém acerta. É importante vocês comentarem aqui para a gente debater. Qual outro erro que as pessoas têm o hábito de cometer? Será que alguém acerta? A gente já falou de alguns. A gente falou de restringir alimentos, a gente já falou de low carb, né? E tá faltando mais um. Vamos lá. Vamos ver se alguém acerta. Mais um erro que as pessoas cometem ao tentar emagrecer. Isso é bem debatido por nós aqui no Instagram. E quem está assíduo nas lives vai saber o que que é. Ninguém vai se arriscar. Eita, Ó, jejum intermitente. A Maiara ainda falou. não. É, mas não é ele. Mais alguém? Depois a gente até pode dar um adendo, né, Patrícia, lá no final Uhum. sobre isso. Então, quem ficar até o final vai poder aprender um pouquinho mais. Também não é o termogênico. Mais alguém? Ninguém vai se arriscar? Tá quase! Vocês estão férias, mas vamos lá. Todos eles podem fazer parte, sim. Vou ficar. Também não. Já foi falado, hein? Já foi falado. Bora. Bora que eu sei que vocês sabem. Eu vou dar uma dica. A gente até já ensinou aí um cálculo em alguma das lives. E agora, hein? Agora ficou facílimo. Meu Deus. Não é pular refeição. Mais alguém? Ninguém vai se arriscar? Não beber água corretamente. Então, esse é um erro que as pessoas cometem muito, tá? Que é de não consumir água ou consumir muita pouca água durante o dia. Gente, esse é um erro incrível. Todo mundo comete e ele é um causador aí do quê? De aumento da tua retenção, do teu inchaço de líquidos corporais pelo teu corpo. Então, se você não toma água ou toma muito pouca água, você vai pouco ao banheiro, tá? E, consequentemente, você fica mais pesada na balança. Sem falar que você não fica hidratada o suficiente. O teu cabelo começa a cair. A tua pele começa a ficar ressecada. Fica com aspecto envelhecida, né? Tá? E a água é responsável pela absorção de nutrientes, que vai levar lá para o teu intestino. Então é muito importante você estar consumindo a quantidade certa para o teu biotipo. Tanto é que a gente já ensinou em outras lives como calcular a quantidade. E a dica que eu já dei e vou repassar novamente. Se você não sabe o cálculo da água, fica até o final que eu vou revisar novamente com a Patrícia. Se você toma pouca água, por exemplo, eu tomo só 2 copos de água durante o dia.
Amanhã começa a tomar 3. No dia seguinte, aumenta para 4. No outro dia, aumenta para 5. E assim vai indo até você bater a sua meta da água. Ah, mas eu não tenho hábito, não gosto. Faz uma aromatizada aí, coloca água aromatizada, coloca morango, coloca canela, coloca outras frutas aí no meio para dar um sabor, tá? Ou pega uma água com gás, coloca limão espremido. Tenta. Se você não tentar, se você não se comprometer, você não vai conseguir ficar hidratado o suficiente para emagrecer. A água é tão importante quanto os alimentos que você come. Então você tem que ter na sua rotina. Alguém aqui não tem o hábito de tomar água? Ou consome muito pouco, ou hoje em dia já tem. Essa é uma dificuldade que vocês encontram pelo meio do caminho? Já que a gente já falou na live, eu acho que tu tava, hein? Tu chegou a fazer teu cálculo? Se tu fez o teu cálculo e não está atingindo a meta, eu e a Patrícia a gente vai te pegar e a gente vai te bater. Que daí é falta de vergonha na cara, hein? Falta de comprometimento com você. Ela colocou, eu até bebo, mas tenho que marcar para saber a quantidade, né? Uma outra dica que eu deixo, até se vocês colocarem no Google, por exemplo, vocês vão encontrar sugestões, né? Além dos aplicativos que a gente tem de lembretes, a gente tem uma ideia muito bacana que é pegar uma garrafa de 1,5 litro ou de 2 e etiquetar com os horários. Ah, das 9 às 10 eu tenho que tomar até isso daqui, das 10 às 11 tanto, do meio-dia até a 1 tanto, e até o período da noite. É uma maneira de você andar com essa garrafinha para cima e para baixo, ela tem que fazer parte da tua rotina, tá? Inclusive durante o treino é muito importante você estar se hidratando. Ela colocou, eu sei o cálculo, mas não estou marcando. Pois é, aí é falta de comprometimento. Sabe que tem que fazer e não faz. Como que quer ter resultado diferente não fazendo as coisas? O mesmo serve para você também, Michele. Sabe que tem que fazer, não faz. Como quer ter resultados diferentes, não é verdade? Então é importante vocês refletirem sobre isso. Tá certo? Alguma dúvida que vocês queiram tirar com a gente? Então, quem ficar até o final da live vai conseguir aprender. Eu vou revisar novamente o cálculo da água com vocês, tá? E vamos comentar também sobre o jejum intermitente. E o próximo erro, vamos lá. Será que alguém acerta? Alguém já acertou. Alguém já Alguém colocou já aí que tá. eu vi. Vamos ver. Será que alguém acerta agora? Um erro muito comum que as pessoas cometem ao iniciar um processo de emagrecimento. Não, a Joyce comprou uma garrafinha de 1 litro e foi ótimo. A Jaque disse que vai fazer isso. A Perfeito. Michelle, sou muito indisciplinada. A Bruna sempre dá dicas. E sempre puxo na orelha também, né? Porque se a gente deixar no conforto, nada acontece, né? A zona de conforto é excelente, só que lá nada acontece. A gente não vê ninguém evoluir na zona de conforto, né? Quem que não gostaria? Ficar na frente do sofá o dia inteiro, assistindo Netflix, comendo porcaria, não ir pra academia e ter resultados excelentes. Todo mundo adoraria. Não Né? precisar chegar na frente da academia, né? Mas enfim, todo mundo tem que ir em busca de algo, beleza? Ninguém Não, vai não é acertar, não é isso. pular a refeição. Então vamos lá. Outro erro muito comum que as pessoas cometem é tomar termogênicos prontos ou manipulados, achando que eles vão ser os salvadores da pátria, que vão queimar toda aquela gordura que tem ali na barriga. Sendo que a pessoa ela não faz nem 80 ou 90% da dieta adequadamente, certo? E faz justamente o contrário, né? 20% segue a dieta e 80% come besteira, come industrializado, come de forma totalmente errada. E acha que os termogênicos vão estar ali abafando, né? Não faz atividade física. Então, esse é um erro muito comum que as pessoas cometem.
utilizar esses termogênicos achando que eles vão ser os emagrecedores. Né, o Venceslau acertou. Isso aí, Venceslau. Gente, alguém já tomou termogênico aqui? Coloca aqui para nós. É muito comum, né, as pessoas frequentarem uma loja de produtos naturais e o vendedor ou a vendedora, ai, toma isso daqui que isso aqui é bom para emagrecer. Mas a pessoa nunca teve contato com uma dieta, nunca pensou em reeducar a sua alimentação, só quer tomar coisas, né, achando que vai resolver. Então, como a Patrine falou, não adianta você seguir 20% de uma dieta e o restante ser de alimentos errados, né? Ser sedentário e querer tomar suplementos. Não vai ter resultados, você só está jogando dinheiro fora. É. Agora sim, a gente associar uma dieta adequada, uma atividade física e um termogênico adequado para esse caso é totalmente diferente. Ele vai auxiliar, né? Então a gente tem que prestar atenção no contexto geral que esse termogênico está inserido ali no dia a dia. E é até importante frisar que tem alguns termogênicos. A gente tem termogênicos excelentes no mercado, né? Inclusive os manipulados que a gente consegue colocar a dosagem, mas fugindo um pouco da manipulação que exige a receita, os que a gente encontra em produtos naturais, a grande maioria deles são bons. E a gente tem a outra grande maioria que também não presta. Só que é muito importante verificar o que tem nesses termogênicos. Porque muitas vezes a pessoa tem algum problema de hipertensão, alguma coisa assim, acaba tomando e acaba passando muito mal. Então é importante você ter um conhecimento, né? Investigar se realmente você pode, se isso não vai te prejudicar no teu processo de emagrecimento, tá certo? Mais alguém já tomou suplementos aí para emagrecer com a função de termogênico? Algum vendedor já tentou te empurrar algum termogênico para emagrecimento? O Ou você já Venceslau. viu, né, na internet e ficou atentada a comprar também, tem muito disso, né? Só que na internet, gente, a gente não sabe o que que vem dentro deles, né? É importante. Eu sempre falo para as minhas clientes que é importante você comprar em uma loja física e não pela internet suplemento. Porque a gente não sabe quem é que está ofertando para a gente não sabe se é uma loja confiável, se tem laudo, se tem CNPJ. Às vezes a pessoa pegou um frasco branco e colocou o rótulo por conta própria, né? E dentro da cápsula tem farinha, alguma coisa assim, ou tem algo que te prejudica. Então é importante você não comprar nada pela internet quando se trata de termogênicos e afins, tá? O Venceslau colocou que ele já tomou muito, né? Quando tinha 17, 18 e não teve resultados. É bem comum. Bom, agora eu vou comentar de outro erro, mas antes eu quero ver se alguém vai acertar. Até o momento ninguém tinha acertado. E é algo que é muito comum, vocês cometem demais, digamos que quase diariamente. Olha só, é um erro comum. A mulherada comete quase que diariamente no processo de emagrecimento, principalmente as ansiosas. Olha que dica top, hein? Que erro é esse que as mulheres cometem ao tentar emagrecer sozinhas? Eita! Será que alguém acerta esse erro? Alguém se arrisca nesse erro? Ninguém? Não é nada disso, também não. Não é cortar carboidrato, não é comer chocolate, não é separar do marido, não é nada disso.
Ai, ai, ai. Gente, vocês cometem demais esse erro. É muito comum entre as mulheres. Nos homens, nem tanto, né? Mas na grande maioria das mulheres é um erro. Olha, digamos que 99,9 das mulheres, né, Patrine, Uhum. cometem esse erro. Também não é esse já que fazer dieta dia de semana e fim de semana colocar o pé na jaca. Não. Eu até vou te corrigir nesse pé na jaca que não é enfiar o pé na jaca, porque jaca é uma fruta, tá? Não, gente, não é nada disso. Então vamos lá. É ser refém da balança. Esse é um erro muito comum que as mulheres cometem quando começam seu processo de emagrecimento. Ser refém da balança, tá certo? Isso mostra o quanto você é ansiosa por resultados e que você não tem paciência para curtir o processo de emagrecimento, tá? Fazer com que isso aconteça naturalmente. Então, quanto mais você se pesa, mais ansiosa você fica, mais estressada você fica, isso é uma consequência, tá? Te deixa com mais compulsão, porque caso você não veja resultados, você fica automaticamente pensando, nossa, estou fazendo tudo corretamente, tudo certinho, será que eu não vou emagrecer? Mas olha, você nem se deu ao trabalho de curtir o processo, né? De pensar, nossa, daqui tanto tempo eu vou estar assim, que bom que eu vou estar assim. Então, sabe, faz o que tem que ser feito, não fica ali contando calorias, contando nutrientes, não. Confia no seu processo, de que as coisas vão acontecer como tem que ser feitas, vão acontecer naturalmente. Me diz aí, quem que é refém da balança? Ó, já tem gente se identificando, dizendo que sim. Isso é muito comum. Muito, muito, muito comum. Tanto é que eu falei que 99,9% das mulheres têm esse hábito, e é um hábito errado, porque veja só, a balança ela vai te dar dois momentos. Um momento bom ou um momento ruim. E dependendo de como você está aqui, na sua cabeça internamente, você vai levar um momento bom como, nossa, que felicidade, eu emagreci, vou continuar, que tá dando certo. Ou, meu Deus, eu engordei. A pessoa começa a ficar triste, a ficar deprimida, a ficar ansiosa. Já engordei mesmo, vai lá e começa a comer descontroladamente, aí você piora ainda mais o seu quadro. Então veja só, a balança, como eu falei, ela pode te dar dois resultados, ou bom ou ruim. Mas tudo vai depender de como você está aqui. Se você não estiver bem, automaticamente você não vai levar mais à frente essa dieta. Você vai parar. Você vai desistir do processo, tá? Então, muitas vezes o teu processo de emagrecimento não acontece de forma duradoura, porque você só pensa em números. Só que o número não define ninguém. O número da balança ele não é capaz de definir nada, gente. Por quê? É muito importante a gente avaliar que, além de um número na balança, existe uma mulher que evoluiu no seu intestino, que era preso e hoje não é mais, em uma mulher que antes tinha insônia e hoje não tem mais, certo? Em uma mulher que tinha compulsão e hoje não tem mais, que era ansiosa e hoje não é mais. Então vejam só como a pessoa evolui sem ser refém da balança. E muitas vezes, se você é refém da balança, você não curte isso que eu falei agora. Você esquece desse processo maravilhoso que você evoluiu. Não é verdade? A Jaque botou. Foi o que aconteceu comigo na segunda. Fui me pesar, tinha aumentado 400 gramas. Cheguei em casa com minha barra de chocolate só de raiva. Pois é, Jaque, resolveu fazer isso? Me responde aqui, resolveu? Então, sempre que acontece isso, gente, vocês têm que se perguntar assim, ó. Eu vou dar o exemplo aqui da Jaque, tá? Ah, você comeu demais. Deu uma crise de compulsão, por exemplo. Você deve se perguntar assim, ó. Vai resolver eu continuar fazendo o que eu estou fazendo? Isso vai me aproximar do meu resultado ou vai me afastar do meu resultado? Certo? Então, são perguntas que vocês devem fazer para vocês.
Um outro exemplo. Ninguém come um bolo porque está com fome. Todo mundo come um bolo porque está com vontade de comer. Então é importante você avaliar a sua fome. É uma fome emocional, porque você está ansiosa, porque você está compulsiva? É uma fome que você está com vontade? É uma fome fisiológica? É uma fome que o seu estômago está roncando? Entendeu? Então é importante diferenciar os tipos de fome que você vem sentindo, certo? Eu quero perguntar para vocês: vocês sabem diferenciar os tipos de fome? Vocês sabem o que é isso? Responde aqui. Eu sei, eu não sei, eu nunca ouvi falar. É importante a gente saber para que a gente possa dar o norte para vocês. Já que botou, não resolveu, eu sei que eu estava errada. Pois é, mas persistiu errando, né? Então é importante, né, a gente avaliar onde a gente está hoje e onde a gente quer chegar no processo de emagrecimento, tá certo? Fez sentido isso para vocês que eu falei, de não ser refém da balança? E respondendo ali também, eu só me peso uma vez na semana, é importante você nem se pesar, já que você teve essa crise aí de que aumentou o peso, ficou com raiva e teve o ato de comer, é melhor que você nem se pese. Que você bata uma foto no espelho, porque eu sempre falo, o melhor parâmetro para uma mulher se avaliar é o espelho. Chega no espelho, bate uma foto, daqui a um mês bate uma nova foto. E aí você vai perceber a diferença, tá certo? Agora, se você não é ansiosa, não é compulsiva, não tem problemas com depressão, com ansiedade, com nada disso que eu falei, aí você pode se pesar toda sexta-feira de manhã ou toda segunda-feira de manhã, você que decide. O meu conselho é toda sexta-feira pela manhã. Por quê? É normal que no domingo à noite ou no domingo durante o dia as pessoas comam alguma coisa um pouquinho mais calórica. E as calorias retêm, né? O sódio principalmente, faz com que a gente fique mais pesada, tá certo? Então na segunda-feira, normalmente as pessoas estão um pouquinho mais pesadas ainda. Inclusive, se você for fazer exame de sangue numa segunda-feira, que no domingo e no sábado você comeu errado, é comum que na segunda-feira ao fazer o exame dê alterado, tá? Queres comentar alguma coisa, Patrícia, a respeito do que eu comentei? Uhum. Aqui é muito comum também, a maioria das mulheres se pesam todos os dias. E então, assim, a primeira coisa que eu digo é: para com isso, vamos se pesar somente aqui nas consultas, né, para quem faz os acompanhamentos, porque além dessa evolução que tu comentou de melhorar intestino, melhorar sono, vários sintomas, a gente avalia também as circunferências, que é um parâmetro importante, né? Então, assim, como tu disse, a pessoa fica presa ali naquela balança, refém daquele número, mas tem muitas outras coisas por trás disso, né? Não é aquilo que vai definir o emagrecimento. Então, assim, para quem faz isso, realmente não deveria nem ter balança em casa, né? Porque é algo assim que às vezes vai te deixar tão ansiosa, porque um dia vai engordar 100 gramas, no outro dia vai diminuir 100 gramas, outro dia vai engordar 400 gramas e assim vai. Mas o resultado final vai ser após aqueles 30 dias, após aqueles 40 dias, né, que passou pela consulta para ver o resultado total de como que foi aquele planejamento, né, no mês. E não ali no dia a dia, né? Porque vários fatores vão influenciar isso. Então, assim, realmente, quem faz isso deve parar de fazer. Sem falar que a balança que a gente tem no consultório é totalmente da balança que elas se pesam, né? Já começa por aí. A nossa balança tem marcadores, né, que vão te dizer se tu ganhou músculo, tem marcadores, estás hidratada ou desidratada, se o que tu perdeu foi peso de gordura ou foi de água, tá? Então vocês não têm essa noção, vocês só vejam apenas um número, conforme eu falei. Então esse número não pode definir vocês. Então, para quem faz acompanhamento, deixa para se pesar nas consultas, tá certo? E agora, quem não faz acompanhamento, cara, curte o processo. É a melhor fase, a melhor etapa do teu processo de emagrecimento.
É quando você começa a conhecer o teu corpo, começa a se conhecer. Nossa, semana passada eu era totalmente indisposta, semana estou totalmente diferente, tá? Então curte o processo. É a melhor etapa. E os 15 primeiros dias, pode ser que você emagreça, pode ser que não, gente. Em 15 dias dá tempo de você diminuir a sua retenção. A gordura não, tá? A gordura vai diminuir ao longo aí dos meses, tá? Então é importante você saber disso também. Ó, a Simone colocou alguma coisa bem interessante, né? Ao chegar do trabalho, vou comendo coisas aleatórias. Já percebi que se eu chegar e deitar 10 minutos em silêncio, a tal fome passa. Não era fome fisiológica. Isso. A fome fisiológica é aquela que o estômago tá roncando, né? Que a pessoa chega, meu Deus, tô morrendo da fome. E quando a pessoa tá morrendo da fome, ela não pensa em comer uma fruta, ela não pensa em comer castanha, ela não pensa em comer alimentos saudáveis. Ela vai no primeiro alimento que ela vê na frente, seja o que for. E é bem comum as pessoas comerem alimentos mais calóricos, tá certo? Já no caso da Simone, tem muito da parte emocional envolvida, né? No chegar em casa, às vezes a família está na mesa, ou já era um hábito antigo dela, né? Tem muito disso, tá? Então, existem vários tipos de fome, cada pessoa vive por momentos diferentes na rotina, certo? E a gente comenta sobre isso, a gente explica melhor sobre isso dentro do nosso método de emagrecimento que eu e a Patrine temos, né, Patrine? Isso. Lá tem uma aula só falando sobre isso, né? Fome física, fome emocional, qual a diferença, o que fazer. Então é Fome uma aula. social também, Isso. né? Uhum. Fome específica, porque tem momentos também, né? Então, dentro desse módulo, a gente dá várias aulas em que você aprende o passo a passo do que é esses tipos de fome e como que você trabalha nesses tipos de fome para que você não seja refém disso. Porque isso também é algo que atrapalha muito no processo de emagrecimento. Ser refém desses tipos de fome, tá certo? E vocês não me responderam, vocês sabem os tipos de fome? A diferença entre eles? Comentem aqui embaixo pra gente, por gentileza. Para quem está chegando agora, boa noite para todo mundo. A gente está falando sobre os erros que as pessoas cometem quando começam no processo de emagrecimento. A gente já falou de vários. Depois a gente vai revisar melhor, tá? Para quem chegou por último. E aí, vocês sabem a diferença do que eu perguntei para vocês? Sim ou não? Coloquem aqui, por favor. Não deixe a gente falando sozinha, a gente adora interação. Tá todo mundo envergonhado, eu acho. Bora para passar próximo então, Patrinha. Eu cheguei agora, qual foi a pergunta? Denise, a gente está falando sobre a fome, os tipos de fome, quase que eu disse. Se vocês sabem a diferença dos tipos de fome. A gente tem a fome específica, a fome social, a fome fisiológica, tá? E a fome. Será que alguém sabe? A gula. A gente tem a fome específica também, tá? Que você já sabe o que você quer. E emocional, a Jaque colocou. Também. Uhum. Vocês sabem a diferença entre todas? Sim ou não?
Acredito que a grande maioria não sabe, né? Tá certo. Então, como eu falei, dentro do módulo do nosso curso, a gente tem explicando cada uma delas e como que você deve fazer, né? Para não ser refém desse tipo de fome, tá certo? Bom, então a gente vai passar para o próximo erro, né, Patrine? Próximo erro. O que será que é o próximo erro, gente? Será que alguém se arrisca? Ainda não foi falado também. Só foi comentado assim por cima, né? Isso. Lá no Aham. início da live, tá? Qual será o erro que a mulherada adora cometer no processo de emagrecimento? Qual será? Esse é o sexto erro, hein? Já foi falado cinco. Vocês Uhum. estão anotando tudo? Eu não quero ver mais ninguém errando, pelo amor de Deus. Não é o jejum. Todo mundo cismou no jejum, hein? É. Bora, quero ver vocês acertando aí. Qual é o tipo de erro? Qual é o erro que as pessoas cometem ao tentar emagrecer? Não é não comer pão. A gente até já falou, né, do pão. Bom, gente, então É, vamos lá, né? Outro erro comum é as pessoas consumir somente alimentos low carb, tá? Achando que não vão engordar com eles. Então, justamente assim, trocar o pão, por exemplo, por um bolinho low carb, que é feito com farinhas, né, mais gordurosas, porém um pouco mais calóricas. São adoçados aí esses bolinhos com mel. Então tem vários ingredientes ali que às vezes no processo de emagrecimento não é tão interessante de estar consumindo todos os dias. E aí troca às vezes por uma panquequinha que poderia ser feita na hora, né, um bolinho de micro-ondas, enfim, o próprio pão, como a gente já falou, por esses alimentos, né, considerados low carb e que são aí um pouco mais calóricos, tá? Achando que não vão engordar e que às vezes vai estar fazendo justamente ao contrário, né? Ao invés de emagrecer, aí acham assim que é low carb e ainda consome um pouco mais do que deveria. Então, assim, se fosse uma quantidade ali calculada, adequada, mas às vezes assim pensa, é só um bolinho, é um bolinho bem saudável, mas tá ali cheio de ingredientes bem calóricos e que vai estar ali, né, somando no dia a dia, aumentando muito o consumo. Então é algo bem comum que as pessoas fazem, né? Vão em lojas de produtos naturais, compram esses produtos, ou tem pessoas que fazem, né, e vende. E eles são gostosos, né, e tudo, mas tem que ter cuidado na hora de consumir, tá? E esse pensamento errado de achar que está consumindo para emagrecer e às vezes come demais e vai engordar. A Jaque colocou: vejo gente tomando café com óleo de coco. O café com óleo de coco virou moda também, né? Como outras coisas aí no mundo do emagrecimento. e esse processo aí de fazer receitas, né? É uma prática muito comum que eu vejo as pessoas cometendo, porque eu sigo a blogueirinha tal e ela faz essa receitinha, vou fazer também. Aí a pessoa meio que acaba viciando nesses alimentos low carbs, né? E começa a consumir todos os dias, começa a comer de maneira errada. Muitas vezes eu vejo elas colocando tipo farinha de aveia, que tem alto índice glicêmico, né? A pessoa já é gordinha e está aí consumindo mais calorias. Gente, isso não é alimento para vocês. Quem é gordinho deve evitar comer esse tipo de coisa, tá? Por quê?
Não é que vocês não possam nunca comer, não estou falando isso. Lá uma vez ou outra, sim. Mas colocar no hábito, na tua rotina alimentar, esses alimentos com essas farinhas, não é bacana, tá certo? Farinha de aveia, que eu me refiro, que muita gente utiliza nos bolos integrais. Substitui a farinha pelo farelo, tá certo? Evita usar a farinha de aveia. Farinha de aveia eu utilizo muito para quem quer ganhar massa muscular, por causa do índice glicêmico dela. Ela é um pouco mais calórica, tá certo? Assim como farinha de coco, farinha de amêndoas, de tudo, tá certo? Alguém que comete esse erro acaba comprando com frequência esses bolinhos ou faz a sua casa, né? Por quê? Fazer em casa até se torna um pouco mais em conta, porque eles são realmente mais carinhos, né? Eu vejo o bolinho aí de R$ 20, gente. Eu acho bem pesado. Com R$ 20 é de comprar fruta, é de comprar um monte de coisa, né? Farelo de aveia 100 gramas é R$ 1, R$ 1,50. Nossa. Isso que eu ia comentar, de comprar um pacote de farelo de aveia que é bem barato e fazer quantos bolinhos em casa, né? Isso. Bolinho de caneca, né? Coloca chocolate ali Uhum. no meio, coloca banana ou faz uma panqueca. É muito mais saudável, muito mais nutritivo, tá? Não estou aqui falando mal para quem consome, não é isso. Só estou te alertando que se você é gordinha e está consumindo todos os dias, não é bacana, tá certo? Alguém aqui tem esse hábito ou tinha esse hábito de consumir? Eu quero saber, estão anotando tudinho aí? É muito conteúdo, né, gente? Se não anotar, a pessoa se perde no assunto. É bastante. Bom, então esse que a Patrícia falou é mais um erro, né, que as pessoas cometem. E eu vou falar o próximo agora, mas antes eu quero saber, será que alguém acerta? Ninguém até agora acertou, né, Patrine? Não. Ninguém. Eu tenho certeza que a grande maioria também faz. Regiane Vieira Carneiro. Farinha de amêndoas praticamente todo dia calórica. A farinha de amêndoas, a Patrine vai complementar, ela já falou. A amêndoas, ela é da linha ali das oleaginosas, então elas são fonte de gorduras, né? Então a farinha de amêndoas, ela, ela tem pouco carboidrato, porém ela é muito gordurosa. Então todos os dias realmente vai aumentar ali as calorias, né? Então não deve ser consumida todos os dias. Isso, até porque 1 grama, né, Patrine, corresponde a 9 calorias. E tu Uhum. utilizou quantos gramas na tua refeição? Tu sabe? Tu tá calculando isso? A tua Nutri calculou? Se você não tem acompanhamento com nutricionista, você tá com o peso estabilizado, ou você não emagrece, ou você nunca muda o teu corpo, cuidado com essas calorias que a gente comentou, tá? Essas calorias aí eu já falei. Uma pessoa gordinha, sobrepeso e obesidade, é saudável? É muito saudável, mas para quem? Em que momento que deve incluir? Tá certo? Então esse é um erro muito comum que as pessoas cometem. E também a pasta de amendoim, né? Que a gente não comentou. Uhum, verdade. Gente, eu conheço gente que quer colocar pasta de amendoim em tudo. Não é bem Uhum. por aí. É panqueca, é pasta de amendoim. Ai, tô com vontade de doce e vai comer pasta de amendoim. Meu Deus, é É. extremamente calórica. E a gente tem pasta de amendoim também, agora com chocolate branco, com não sei o que diz ser zero açúcar. Eu duvido. Uhum. Uma vez eu atendi uma moça, eu nunca esqueço, que ela comia o dia inteiro pasta de amendoim. Ela colocava em todas as refeições. Quando eu falei a quantidade que ela tinha que comer, nossa, ela caiu pra trás, assim, meu Deus, eu como demais. Eu disse sim, demais mesmo, porque era em todas as refeições. Eu conheço gente que 1 quilo de pasta de amendoim dura uma semana, gente. Nossa. Como assim?
e ainda fica triste se a Nutri tira a pasta de amendoim. Mas, gente, é extremamente calórica. Não dá para colocar todos os dias em grandes quantidades. A vida não é só pasta de amendoim. Tem outros alimentos que você precisa conhecer e colocar na tua rotina alimentar também. Tá Uhum. certo? Bom, o outro erro que as pessoas cometem muito ao tentar emagrecer, tá? É consumir calorias vazias. E eu quero saber, vocês sabem o que é caloria vazia? Comentem aqui pra mim. Vocês sabem o que é? E se sabe, coloca os alimentos. Mas tem umas agora com chocolate que deve ter ouro dentro pelo preço. Realmente são bem caras. Eu vi de uma marca, não vou falar qual porque não estou sendo paga para isso, né? Mas eu vi pasta de amendoim de 40, de 60 reais, gente. Um negocinho desse tamanhinho. Na verdade, tá vendendo a marca, né? Porque a pasta Uhum. de amendoim é basicamente igual, né? Uma pasta de amendoim pura mesmo deve ter amendoim. É. Não deve ter aditivos. E dá de fazer pasta de amendoim caseira, tá, gente? Sim, Então, um né? pacotinho de amendoim, quanto que é, né? Super barato. Dá de fazer em casa. É. Nossa, eu vi pasta de amendoim caríssimas. Mas tem gente que paga, né? Tá no mercado porque tá vendendo, né? Então. Uhum. Mas pasta de amendoim deve conter amendoim e não um monte de aditivos, um monte de conservantes, tá certo? E aí, ninguém sabe o que é caloria vazia? É um erro que atrapalha muito as pessoas e que eu vejo muita gente consumindo. Alguém se arrisca em falar o que é caloria vazia? Já foi comentado em outras lives. Eita, que ninguém vai se arriscar, né? Bom, caloria vazia entra a torradinha, a bolachinha, o biscoitinho, os nuggets, né? Uhum. Pizza também é uma caloria vazia. Sanduíches, tudo isso, tá, gente? Por quê? São alimentos que te dão saciedade no momento. Daqui 1 hora e meia, 2 horas, você já vai estar com fome novamente. Então, são alimentos que não te nutrem, tá? Não vão te nutrir por um longo período, não vão te dar saciedade por um longo período de tempo. Então, tudo que não te dá saciedade por um longo período de tempo chama-se de caloria vazia, tá certo? Alguém aqui tem o hábito de consumir esses alimentos que eu mencionei? Refrigerante também é uma caloria vazia, tá? Gatorades, por exemplo. Isso aí, Ana, que não trazem nenhum benefício, né? Mas que muita gente acaba consumindo achando que está correto. É muito comum as mulheres que começam o processo de emagrecimento comprar lá a torradinha da marca X, né? E passar uma manteiguinha ou passar um creminho de ricota e tomar com um cafezinho preto. Estou em reeducação alimentar. Não, você não está em reeducação alimentar. Você está em restrição alimentar e está passando fome. Tenho certeza. Alguém aqui já cometeu algum dos erros que a gente falou, dos 7 erros que a gente comentou nessa live? A gente falou de restringir alimentos, a gente falou de cortar alimentos, de fazer, na verdade, uma dieta no carb e não low carb. A gente falou de consumir pouca água ou nenhuma água. A gente falou de tomar termogênicos achando que ele é o salvador da pátria, tá? Ser refém da balança foi um grande erro também que a mulherada aí comete. As outras é consumir em excesso alimentos low carbs, que tem farinhas muito calóricas. E o outro agora, o último erro, é o de calorias vazias. Alguém de vocês aqui já cometeu algum desses erros?
Eu acho que todos. É bem comum realmente as pessoas cometerem, né? E quando a gente pensa no tema dessa live, assim, nossa, muita gente vai acabar se identificando. Porque é difícil quem que não começou um processo de emagrecimento sozinha e não fez isso. Nem que queiram aí uma semana ou alguns dias, né? É bem comum mesmo, tá? E a gente não está aqui para julgar ninguém, a gente está aqui para trazer o conhecimento para vocês, para que vocês não errem mais daqui para frente, tá certo? Então, quanto mais vocês fizerem essa troca com a gente, melhor a gente vai conseguir.